Paulo, uma das situações que a gente vive, principalmente nos órgãos de imprensa, é que muitas vezes o cidadão está perdido, quer buscar o seu direito e procura justamente o órgão de imprensa, a rádio, o jornal, a TV, o portal de notícias para saber, olha, está acontecendo comigo tal coisa, como é que eu posso proceder? Então essa comunicação, às vezes, entre o cidadão e o Estado não é muito bem feita. Mas agora nós vamos ter uma oportunidade para o cidadão, principalmente o cidadão de Foz do Iguaçu, conhecer um trabalho importantíssimo que temos na nossa cidade e que às vezes as pessoas, em sua grande maioria, desconhecem. Muito bem colocado, Moacir, principalmente para a população dos estratos populares aí, né? População muitas vezes carente, de baixa renda, que não tem condição de constituir um advogado para pleitear os seus direitos. É para isso que existe a Defensoria Pública do Estado do Paraná, que tem uma sede aqui, uma unidade em Foz do Iguaçu e que acaba de passar por um reforço aí no atendimento com novos defensores chegando. E, paralelamente a isso, a unidade aqui da cidade irá realizar uma ação pública gratuita voltada para a população no próximo dia 19 de maio, das 10 às 17 horas, no terminal de transporte urbano aqui de Foz do Iguaçu, um lugar de passagem, de fluxo, de grande movimento de pessoas, justamente para expor o que o defensor público faz e pode fazer à população e também já agendar atendimentos no próprio local, no TTU. Para isso, quem explica um pouco do trabalho da defensoria, esse trabalho fundamental, como você colocou, Moacir, não só sobre o trabalho, mas também sobre um mutirão que acontecerá no próximo dia 19. Quem está aqui conosco e falará ao vivo explicando tudo isso para nós, para o nosso ouvinte, é o defensor público Simon de Oliveira Ferreira, ele que faz parte desse reforço da Defensoria Pública Iguaçuense, que veio diretamente de Minas Gerais agora para fortalecer esse time de operadores do direito em defesa da nossa população iguaçuense. Bom dia, Simon. Seja bem-vindo a Foz do Iguaçu. Você que está de malas recém-desfeitas aqui na nossa cidade, seja bem-vindo a Foz do Iguaçu, aproveite aí a nossa cidade e também seja bem-vindo ao Marco Zero para falar de duas coisas que são muito importantes aí, a garantia de direitos e essa ação gratuita à população que será lá no TTU no próximo dia 19 de maio. Bom dia. Bom dia, eu gostaria primeiramente de agradecer o espaço que a rádio está dando, a Defensoria Pública tem o interesse não só de divulgar os seus serviços, mas de ampliar aí o atendimento à população, então é muito importante ter esse espaço aqui de realmente divulgação do nosso trabalho, eu agradeço inicialmente. A Defensoria Pública, ela tem várias atribuições de atendimento aí, ela é uma função essencial à justiça e ela tem como função constitucional mesmo atender as pessoas necessitadas, tanto em suas demandas jurisdicionais, judiciais em si, quanto extrajudiciais também. Então há demandas que a gente tenta administrativamente resolver, eu posso usar de exemplo aqui, quando a gente atende na área de infância, as demandas de creche, a gente sempre tenta inicialmente com o município ali conseguir vagas, e hoje a Defensoria Pública aqui em Foz do Iguaçu, ela atua em 4 áreas, ela atua tanto na área de família, quanto na área criminal, na área de execução penal e na área de infância, tanto infracional quanto civil. Então, hoje, a Defensoria ela ampliou esse atendimento aí justamente para que consiga atender mais a população e melhor, consequentemente. Recentemente houve o 4º concurso da Defensoria Pública aqui do estado do Paraná e com isso houve o ingresso de mais 40 defensores, que agora já entraram mais 3 defensores também posteriormente, e com isso se ampliou pelo estado todo a atuação da Defensoria Pública. E aqui em Foz do Iguaçu, nós recebemos 3 novos defensores. Eu sou um desses defensores. E com essa ampliação, a gente aumentou o atendimento, em especial na área de família aqui de Foz do Iguaçu, que antes tinha um defensor só, hoje são 2. E também na área criminal, que anteriormente não era atendido aqui em Foz do Iguaçu, e hoje nós temos uma defensora pública que atende a área criminal. Então, com esse último concurso, houve essa ampliação, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas se observa essa amplitude aqui em especial por conta de 3 novos defensores terem chegado. Principalmente na área da família, a gente nota, a gente sente que há muitas demandas, né? Muitas vezes esses processos acabam se estendendo, sendo refreados. Então, com essa ampliação, Simon, pensando que a Defensoria Pública opera como se fosse um advogado do Estado em favor do cidadão,
quem ganha é a população, quem ganha é o morador da cidade com esse aumento, esse incremento do número de defensores na cidade, é isso? Sim, sem dúvida. A Defensoria Pública ela é voltada justamente a esse atendimento à população necessitada. Então, há critérios para as pessoas serem atendidas pela Defensoria Pública, pela Defensoria. Então, não é toda pessoa que pode ser atendida. A exemplo, a gente utiliza um critério de renda. A pessoa tem que ter uma renda familiar ali de até 3 salários mínimos para ser atendido pela Defensoria Pública ou se adequar a outras questões excepcionais. Por exemplo, a mulher em situação de violência doméstica, que ela é atendida pela Defensoria Pública independentemente dessa questão de renda, justamente porque ela está numa situação de vulnerabilidade. E na área de família especialmente, é possível observar sim que por conta justamente ali do conflito que existe, muitas vezes que as partes não conseguem mais dialogar, é importante que haja essa ampliação para que a Defensoria Pública consiga solucionar demandas que são do dia a dia. E, em especial, vão solucionar a vida tanto de um casal, às vezes que tem o interesse de se divorciar, quanto também de regularizar a questão de guarda, visitação e pensão dos seus filhos. Tudo isso é atribuição da Defensoria Pública de atuar para aquela população que é vulnerável, que é necessitada, tanto econômica quanto socialmente. Então há essa ampliação, ela impacta diretamente as pessoas mais necessitadas. Então acaba as pessoas mais vulnerabilizadas da cidade de Foz do Iguaçu, elas têm que buscar a Defensoria Pública para garantir esses direitos, assim como você falou no começo. Muito bem. Pensando nisso, em estreitar a relação com a comunidade, com o seu público aí que tem esse recorte de renda, como você bem mencionou, Simon, a Defensoria Pública faz uma ação agora no terminal de ônibus, né? Esse lugar aí movimentado, e como você antecipou para a gente, onde circulam pessoas que se enquadram nesse perfil de atendimento ofertado aí pelos defensores, né? Esse mutirão tem o nome Defensoria na Rua, será lá no TTU, no dia 29. Quais são os atendimentos que serão realizados nesse momento? No dia 19 de maio agora, se comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública, que é uma homenagem realmente, nacionalmente é comemorado em todas as defensorias, e tem esse dia realmente para as defensorias terem movimentos, né, terem ações para divulgar o seu trabalho, para comemorar realmente a atuação da Defensoria Pública. E aqui em Foz do Iguaçu a gente escolheu o TTU justamente por ser um lugar de ampla circulação da população e porque o serviço público de transporte ele é muitas vezes utilizado por essa população vulnerável economicamente, que é a população que é atendida pela Defensoria Pública. E, consequentemente, foi por isso que nós escolhemos o TTU para ser o lugar dessa ação que a Defensoria vai realizar e vai ser em conjunto com a Defensoria Pública da União. Há uma diferença entre as atribuições da Defensoria Pública Estadual e da União e por isso nós resolvemos unir forças para que a gente consiga ampliar esse atendimento. E, em regra, os atendimentos que vão acontecer lá são de orientação jurídica e de agendamento dos atendimentos. Então, o indivíduo vai chegar, a Defensoria estará lá disponível e ele vai indicar, eu tenho uma demanda relacionada a isso, e nós vamos orientá-lo, se ele não for um assistido dentro das atribuições da Defensoria, a gente vai dizer onde ele vai buscar o direito dele, e quando for de atribuição da Defensoria, a gente já vai agendar ele para ser atendido pela Defensoria dentro dos dias que a Defensoria Pública atende. Esse agendamento, então, e orientação lá no TTU no dia 19 será dentro das 4 áreas de atuação, ou seja, infância e juventude civil e infracional, família, execução penal e criminal, correto? Correto. A pessoa está com uma dificuldade no divórcio, envolve pensão alimentícia, guarda do filho, ou alguém, né, porventura esteja com um familiar numa situação de encarceramento, não passou pela audiência, não tem quem o assiste do ponto de vista do direito. Tudo isso são possibilidades que a Defensoria na Rua poderá ajudar, orientar as pessoas, e, se for o caso, já programar o atendimento, aí sim um atendimento prestado pelos defensores públicos na sede da Defensoria para dar encaminhamento à demanda, é isso? Sim, isso mesmo. Então, lá neste momento, as pessoas chegarão com as demandas, a gente já vai fazer esse filtro, se é caso de atendimento da Defensoria, então
a exemplo, no caso de família, é uma questão de guarda, de divórcio, de dissolução de união estável, também questões de registro público, às vezes a pessoa está com a dificuldade com a documentação dela, nós também fazemos esse atendimento, e sucessões também, então os casos de inventário ali, de uma pessoa da família que faleceu, a Defensoria Pública também atua na área de família nesses casos. Além disso, as questões de infância, às vezes uma criança que foi acolhida com ali o auxílio do Conselho Tutelar, a Defensoria Pública atua. Na área criminal, alguém que foi preso, e na área de execução penal de alguém que já está cumprindo pena. Então, às vezes o familiar não consegue ter contato, não consegue ter notícia, ou soube de alguma violação de direito da pessoa presa, a Defensoria Pública tem essa atribuição de atender. E nesse dia do mutirão, nós faremos essa orientação inicial para a pessoa entender os seus direitos e, além disso, a gente já vai agendar para ela ir na defensoria e aí sim a gente tomar as medidas jurídicas cabíveis para dar andamento ao direito daquela pessoa. E esse trâmite é rápido, ou seja, a pessoa desembarcou do ônibus, buscou o atendimento dos defensores lá no terminal, e o caso dessa pessoa é passivo de atendimento pela defensoria. Feito o agendamento, em que prazo mais ou menos ocorre esse atendimento presencial, aí sim, de efetivamente o atendimento a essa pessoa? Com a ampliação agora dos novos defensores, houve realmente uma redução também desse tempo de espera pelo atendimento da Defensoria Pública. A exemplo, na área de família, anteriormente, eram distribuídas apenas 5 fichas para processos iniciais, ou seja, alguém que quer começar a sua ação ali de guarda, de divórcio, eram só 5 a cada semana. Hoje nós atendemos de segunda a quinta-feira, todas as manhãs, todo mundo que chega. Então, essa ampliação da Defensoria Pública com a vinda de novos 3 defensores fez essa redução de tempo. Então, hoje o agendamento da área de família, por exemplo, ele é feito para a próxima semana. Na área de execução penal, de criminal e de infância, sequer tem o agendamento. A pessoa vai nos dias determinados, que são estabelecidos para o atendimento daquela área, e ela é atendida naquele dia. A ampliação, então, ela levou a essa consequência que vai nos possibilitar também, ali no mutirão, já agilizar a pessoa e ela vai ser atendida possivelmente naquela ou na próxima semana já. É um ganho, né, Moacir? Exatamente. Eu acho que, como eu falei no começo da conversa, Dr. Simon, as pessoas não têm o conhecimento do seu direito, né? Às vezes sofrem por anos e anos e anos uma coisa que seria de simples solução. Como o senhor colocou agora, vai lá, conversa, na próxima semana pode resolver a sua vida, seguir adiante e ter com certeza. Não tem que ter medo da justiça, né, Dr. Simon? Não, pelo contrário. Na verdade, a gente deve procurar a justiça e deve confiar nas instituições da justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, justamente para fazer valer esse direito. Em especial, a Defensoria Pública tem uma função de educação em direitos. Ou seja, a gente deve levar a população à educação e o conhecimento sobre os direitos que a população possui. Então, esses eventos, como o mutirão que vai acontecer, a minha estada aqui hoje para falar com vocês, ela está dentro dessa função que é da Defensoria Pública, divulgar direitos, fazer a população vulnerável conhecer os seus direitos e abrir as portas do judiciário, que muitas vezes a impressão que as pessoas têm é que elas se fecham para as pessoas mais pobres. A Defensoria Pública, ela vem justamente abrir essas portas, ela vem dizer para a população vulnerável, você tem sim direitos e há quem possa te assistir, mesmo que você não tenha condição de pagar um profissional para isso. Que tem uma triste frase na população brasileira, né? Que a justiça só funciona para os ricos, né? Não é assim que as pessoas mais humildes falam. Então a gente tem que também mudar um pouco dessa visão. O senhor está há pouco tempo aqui em Foz do Iguaçu, veio lá das Minas Gerais, terra maravilhosa. E já deu para entender ou perceber ou descobrir qual que é o principal gargalo aqui de Foz do Iguaçu? Se é a questão familiar, se é a questão de uma pessoa que tem um familiar que está preso, não tem acesso a isso? O senhor já conseguiu se ambientar nessa área? Assim, posso te dizer que em cada área de atuação da Defensoria Pública, a gente entende, às vezes, ali um objeto mais vulnerável, uma situação mais complicada. Aqui em Foz do Iguaçu, na área de família, por exemplo, eu posso citar um grande conflito que há relacionado à própria fronteira, porque muitas vezes os pais, um é de um país, outro é de outro, e aí tem aquela questão de regularizar a guarda, onde a criança vai residir, onde as visitas vão acontecer, a pensão vai ser paga em real, vai ser paga em Guarani,
Entende? Então há um conflito aí que aqui é próprio de Foz do Iguaçu. Então eu posso citar esse exemplo aí para você ver que cada lugar que a Defensoria Pública chega, ela tem que analisar as peculiaridades daquele lugar, a vulnerabilidade daquela população e atuar. A exemplo aqui no estado do Paraná também começou a ter Defensoria Pública lá no litoral, que antes não havia. Lá eles têm percebido muitas populações tradicionais e têm atuado em favor dessas populações. Então a gente chega, observa e dentro das nossas áreas de atribuição a gente atua ali dentro das vulnerabilidades daquela cidade, daquela localidade. Ô Simon, você tocou das características da fronteira, é claro que você está chegando na cidade, está se habituando ainda a essas especificidades aqui da nossa fronteira, e são muitas. Uma delas, eu não sei se você teria condição de responder, ou pelo menos refletir sobre isso nesse momento, uma coisa que a mim me incomoda como cidadão é como esse trânsito de pessoas mais pobres, muitos indígenas, são tratados ou são desenhados publicamente, seja pelo próprio poder público de ambos os lados da fronteira, Brasil e Paraguai, e também pela imprensa. Agora, recentemente, a gente teve o caso de um grupo, né, que foi filmado, que estaria profissionalizando a esmola, né, e foi tratado de uma maneira que, do meu modo de ver, Moacir, aumenta o estigma. Exato. Em relação a essas populações mais vulneráveis, né? Que a Defensoria Pública poderia atuar, se poderia atuar, talvez trazendo à mesa de conversa todos os agentes públicos que devem estar envolvidos nessa questão, que é esse trânsito de pessoas, muitas vezes, né, crianças, bebês, em certa vulnerabilidade, ou toda a vulnerabilidade possível, em que as mães, né, ficam em situação de esmolagem aqui na fronteira, e que, às vezes, ou a ação é de estigmatizar através, né, das imagens que são propagadas publicamente, ou então meramente de repressão, ou seja, vamos fazer blitz e levar todo mundo para o meio da ponte e devolver para o seu país. A Defensoria pode atuar nisso, no sentido mesmo de colocar à mesa esses atores para buscar uma solução, protocolos, definir bem papéis, o que é de cada um, para que a gente consiga resolver essa situação definitivamente aqui na fronteira? Sim, pode sim. A Defensoria Pública, como dito anteriormente, ela tem essa atribuição da assistência às pessoas necessitadas, tanto na área judicial quanto extrajudicial. Além disso, a Defensoria Pública ela tem a atribuição de atuações coletivas, ou seja, a Defensoria Pública pode identificar uma situação de violações de direito que seja de uma população ou de um grupo e tomar atitudes para resolver. Esse caso narrado, ele é muito observado em diversos estados também, lógico, com a população em situação de rua ou estrangeiros também, e se identifica que há realmente uma aporofobia, que seria essa aversão ao pobre, essa dificuldade de entender que aquelas pessoas, na verdade, elas têm necessidades básicas e que muitas vezes elas não conseguem aí, o acesso ao trabalho e não tratá-las como se elas fossem um mal, digamos, da sociedade, né? A Defensoria Pública, então, poderia sim ter essa atribuição de sentar à mesa com os outros órgãos de justiça e também com os órgãos políticos, tanto municipais quanto estaduais, para identificar esses gargalos e digamos, estabelecer procedimentos a serem adotados, tanto em questão de política pública para assistir essas pessoas, quanto também de uma orientação adequada do tratamento. Muitas vezes a reclamação sempre acontece do tratamento quanto às instituições de segurança. Muitas vezes as pessoas reclamam da questão de violência, então há aí esse conflito entre dar realmente uma prestação de uma assistência política ali, uma assistência pública a essas pessoas necessitadas e também a garantia da segurança pública. Parece que é um conflito, mas em regra ele não deveria acontecer. Essas pessoas elas também merecem a segurança pública, a proteção do Estado e a garantia de políticas públicas para que elas possam sim ter uma qualidade de vida e ter o mínimo dos seus direitos garantidos. Então a Defensoria Pública não só pode, como deve atuar nesses casos, fazendo aí esse diálogo para que garanta direitos a toda a população necessitada. Você até se antecipou, eu toquei na questão indígena, mas você ampliou, felizmente, a questão também a população em situação de rua. Nessa semana foi apresentado na Câmara de Vereadores um requerimento de um vereador que ele pede tomada de decisão
por parte do poder público municipal, em que ele usa inclusive o termo retirada de pessoas em situação de rua de uma praça aqui de Foz do Iguaçu, numa grande região, a região do Morumbi, né? Me parece que não é a solução correta, né? Não é o caminho correto de ser tomado, ainda mais partindo de legisladores, né? Então, nesse sentido, talvez a Defensoria Pública tivesse esse papel, né? De conversar, dialogar, de fomentar esse debate para que medidas mais extremadas aí que possam violar direitos, né, das populações mais vulneráveis não sejam normalizadas ou normatizadas no dia a dia por parte daqueles que deveriam de atuar justamente para proteger essas populações, né? Sim, exatamente. Defensor. O que deve acontecer é justamente o estabelecimento de políticas públicas para garantir os direitos dessa população e não simplesmente excluí-los da sociedade. Retirar eles de um local e colocar em outro de forma abrupta, de forma violenta, sem considerar que eles não estão ali porque querem, muitas vezes são circunstâncias da vida que levam as pessoas a esse tipo de vulnerabilidade, de estar em situação de rua. Então, na verdade, a política ela deve estabelecer esses direitos, ela deve estabelecer formas de garantir direitos, seja de moradia, seja de alimentação, seja de segurança, seja de saúde. Essa população ela não deve ser afastada dos centros, ela deve ter a garantia dos seus direitos, políticas públicas estabelecidas para que elas tenham um mínimo de dignidade para viver. Então essa é a forma adequada de lidar com isso, e não apenas afastá-los, porque nisso não se está resolvendo o problema, está apenas, digamos, limpando, fazendo uma limpa da cidade nessa ideia de aporofobia. Né? Ou escondendo das principais vias para dizer que a cidade não vive esse problema. Né? Exatamente, essa ideia de limpeza, ela é justamente no sentido de limpar para a visão ali, no caso de Foz, né? Isso, no caso de Foz do Iguaçu acontece porque aqui é um lugar turístico, então se quer que tenha a imagem de uma cidade, né? Mas essa não é a realidade e na verdade não há realmente uma limpeza, porque não é, eles são indivíduos que merecem direitos e que merecem toda a dignidade de vida. Não há efetivamente nenhum tipo de limpeza, pelo contrário, isso é uma forma preconceituosa de enxergar esse afastamento dos indivíduos do centro. Então acaba que as políticas públicas são voltadas não para garantir os direitos, mas apenas para excluir mais ainda, levar para fora dos centros, levar para as periferias e acabar excluindo mais ainda populações que já são vulnerabilizadas. O defensor Simon, nesse contexto ainda, tratando dessas pessoas em vulnerabilidade, principalmente as em situação de rua, a gente tem uma lei federal que fala justamente da chamada arquitetura hostil, né? Que são aqueles instrumentos, aqueles elementos, aquelas instalações que são colocadas em determinado ambiente para afastar ou impedir o acesso dessas populações a determinado espaço. Pode ser num centro comercial, pode ser num viaduto. Cito como exemplo, Moacir, o nosso viaduto aqui de acesso à cidade, o primeiro, ele tem lá rochedos assim na parte de baixo dele que impede uma pessoa de ficar ali, porque são pedras pontiagudas colocadas ali. Já observei alguns espaços comerciais que desconstruíram, ou seja, desativaram áreas de cobertura para fora do espaço de comercialização, justamente para que moradores de ruas não fiquem, não permaneçam ali, principalmente à noite. Isso falando aqui de Foz do Iguaçu. Porque a defensoria age, ela precisa ser acionada num caso como esse, né? A lei nacional pode ser chamada para corrigir uma situação como essa aqui no nosso município. A defensoria tem o papel de agir nesses casos? Sim, nesses casos não é necessário. Claro que pode ocorrer, mas não é necessária a provocação da Defensoria Pública. Como há essa atribuição de atuação coletiva, é possível que a própria Defensoria Pública identifique alguma política ou alguma situação que é violadora de direitos, estando ali sendo de pessoas que são de atribuição de atuação da Defensoria Pública, então pessoas necessitadas, nesse caso se adequaria por ser a população em situação de rua, a própria Defensoria poderia tomar medidas, seja administrativamente, então junto aos órgãos públicos, como também judicial, ajuizando inclusive ações coletivas que visem então solucionar não a demanda de um indivíduo, mas de toda uma população, de todo um grupo, de uma região, seja da cidade, seja do próprio estado. Então a própria defensoria pode e deve atuar quando identificar situações de violação de direito como essa. Muito bem. Simon, a gente teve uma conversa aqui, muito boa. Temos perguntas, vamos à pergunta, prioridade.
Eu acho que o Dr. Simon vai entender que a nossa fronteira é uma coisa bem diferente, né? Aqui nós vivemos numa cidade que são 3 ao mesmo tempo, tanto Porto Iguaçu, Foz do Iguaçu e Paraguai. Tem as pontes que nos dividem, é bem verdade, mas o cidadão que vive nessa região se sente uma coisa diferente. Ele não é nem paranaense, ele não é nem paraguai, enfim. E tem uma pergunta de um ouvinte aqui que não quer se identificar. O senhor citou a questão do estrangeiro. O estrangeiro que vive em Foz do Iguaçu pode procurar a Defensoria Pública para algum problema que ele esteja passando, independente se ele está legal ou ilegal no Brasil? Legal na questão documental, né? Mas a pessoa já vive aqui em Foz do Iguaçu há um bom tempo e, de repente, tem alguma pendência que quer resolver com a justiça brasileira, quer conversar, saber mais dos seus direitos, mesmo estando, né, de forma, entre aspas, mais uma vez, ilegal no Brasil, tem como procurar sem medo? Tem sim, tem sim. Inclusive, isso é uma preocupação muito comum aqui em Foz do Iguaçu. As pessoas acreditam que se elas procurarem qualquer órgão público, elas serão identificadas e elas serão denunciadas por conta dessa questão de regularização documental. Então, pode sim, na Defensoria Pública não ocorrerá qualquer tipo de denúncia nesse sentido. Ela pode ir segura até a Defensoria Pública e nós temos sim atribuição para atuar, tá bem? A nossa atribuição, ela é local, ela é territorial. Então, eu tenho atribuição para atuar na área de família para todos os indivíduos que residem aqui. Então, não tem problema ser um estrangeiro, não há essa limitação. Inclusive, a nossa Constituição, ela estabelece que os direitos que são garantidos ali no artigo 5º da nossa Constituição, eles são garantidos tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros que são residentes no país. Então não é possível que seja feito qualquer tipo de discriminação, o que é vedado inclusive pela lei de migração, tá? Então a pessoa pode sim buscar a Defensoria Pública e vai ter sim o atendimento de acordo com o caso dela de interesse. Interessante. Dr. Simon, fora do atendimento no mutirão no TTU, como que as pessoas podem buscar o serviço da Defensoria? Qual é o horário de atendimento, dias de semana, precisa agendamento? Qual é o contato que elas podem fazer para obter mais informações? A Defensoria Pública ela possui um site, é bem fácil de identificar, então pode procurar no próprio Google, Defensoria Pública do Estado do Paraná, lá tem as informações completas de atendimento da Defensoria Pública aqui em Foz do Iguaçu também. Mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês, para ficar bem claro como pode acessar. A Defensoria ela estabeleceu horários para cada área de atendimento. Então, hoje, a área de família, quando você quer começar um processo, família, sucessões, que seria aquela questão de inventário, e também a questão de regularização de documentos. Ela pode procurar a Defensoria Pública de segunda a quinta-feira, de 9 às 13 horas. Então, de segunda a quinta-feira, toda semana, independentemente de prévio agendamento, ela vai chegar lá e vai ter esse primeiro atendimento. A área de acompanhamento acontece muito, às vezes a pessoa ela foi citada num processo, então ela não começou um processo, mas avisaram ela que tem um processo contra ela. Se for da área de família, nós também atendemos, mas aí o atendimento ele acontece na parte da tarde, tá bem? Então também de segunda a quinta-feira, de 13 às 17 horas. E quando a pessoa já é acompanhada pela Defensoria Pública, então ela já tem um processo lá na área de família, é na quinta-feira, de 13 às 17 horas. As áreas de infância, a área de infância tem o atendimento na parte da tarde também, de 13 às 17, na terça e na quarta. A área criminal, terça e quinta. E a execução penal, segunda e quarta. A gente fez essa distribuição para ficar mais organizado, porque o nosso espaço hoje não comporta muitas pessoas lá ao mesmo tempo. Mas, de toda forma, a pessoa pode entrar em contato com a Defensoria Pública, tá? Pelo nosso telefone e verificar aí esse atendimento. O telefone é o 45 35 27 74 17. Nesse número ela vai conseguir falar na Defensoria Pública, esse número também tem o WhatsApp, tá? Então ela consegue mandar uma mensagem e aí, na verdade, não é um atendimento, ela vai receber ali uma mensagem automática com todas essas informações de atendimento. Tá bem? E aí, de toda forma, restou alguma dúvida, pode ir até a Defensoria Pública para consultar se é caso nosso de atendimento, se ela quiser ir em qualquer horário também para saber os horários de agendamento, de atendimento, ela pode ir até a Defensoria, que fica ali na Rua Antônio Raposo, número 923, no centro. Tá bem? É o antigo edifício SESI, eu acho que é SESI mesmo, mas é ali na Antônio Raposo 923. A Defensoria Pública é uma instituição de portas abertas, isso significa que a todo momento ali que realmente tem a Defensoria está ali ativa, né, digamos, no nosso horário de atendimento, a pessoa pode chegar e ela vai ser orientada adequadamente sobre como proceder. Defensor Simon, para a gente terminar, já agradecendo pela gentileza da sua entrevista, pelos esclarecimentos que nos trouxe aqui,
Fica aí a palavra aberta para um convite, então, à população para participar na próxima sexta-feira, dia 19, das 10 às 17 horas, do projeto Defensoria na Rua, lá no TTU, aqui em Foz do Iguaçu. Novamente, eu agradeço o convite de vocês. A Defensoria Pública tem o interesse de ampliar o seu atendimento e de ampliar o conhecimento da população sobre os seus direitos, então esse espaço é realmente essencial para a gente. E eu convido toda a população iguaçuense para conhecer a Defensoria Pública, tanto presencialmente lá no nosso endereço, quanto também agora nesse mutirão que ocorrerá no Dia Nacional da Defensoria Pública, para fortalecimento da instituição e para ampliação da atuação em favor da população vulnerável. Tem alguma dúvida, acha que o seu caso é de atendimento da Defensoria Pública, vá até o TTU ou vá até a nossa sede no TTU nesse mutirão no dia 19. Nosso atendimento vai ser de 10 às 17 horas. Sempre vai ter alguém ali para orientar, para agendar, para que a população iguaçuense conheça e possa ter aí seus direitos garantidos, em especial a população mais vulnerável. Muito obrigado, parabéns, sucesso então nesse evento e também cumprimentando pelo trabalho que a Defensoria faz na restituição ou na garantia de direitos, principalmente da população mais vulnerável. Marco Zero, onde tudo começa.